Programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Querido amigo Jeremias Neto, o meu avô foi quem me defendeu na briga. Porque o meu avô era mais cabeça aberta do que o meu pai e minha mãe. Ora, eu estava com 15 anos e queria namorar, e o meu pai e minha mãe eram terminantemente contra. Não era uma questão de religião. Até porque na época nem cristã eu era ainda. Mas o meu pai e minha mãe era da cabeça que dizia assim, olha, antes dos 18 você não namora. Antes dos 18 você não vai fazer nada. Isso me reprimiu, me retraiu e era o meu avô quem comprava a minha briga. O meu avô me protegia, a minha mãe era muito severa. Severa a ponto de me bater com fio de ferro. Você já apanhou de fio de ferro? Jeremias, quando eu digo assim, fio de ferro, de fato, eu estou dizendo fio de ferro. É uma dor insuportável. Eu apanhei muito. A minha mãe era ainda mais severa que meu pai. E em casa morávamos eu, meu pai, minha mãe e meu avô. Minha avó já falecida. E eu cresci assim. Eu cresci absolutamente reprimida, retraída, com medo. Eu tinha medo do olhar da minha mãe. Sabe quando a pessoa te intimida? Te coloca medo só no olhar, aquele olhar ameaçador, aquele olhar de julgamento, aquele olhar pesado. Eu cheguei, desculpe, mas por medo de minha mãe, eu cheguei a fazer xixi nas calças, de medo de tomar uma surra daquelas. Minha mãe era muito nervosa, minha mãe era muito precipitada, minha mãe tirava conclusões precipitadas. Tanto foi, Jeremias. Eu nunca desejei algo do tipo. Mas eu já contava 19 anos agora. A minha mãe ainda era jovem. Minha mãe estava com 46. E no auge da vida, a minha mãe foi vítima de um AVC, um acidente vascular cerebral, o que ceifou a sua vida. Foi triste. A minha mãe sofria com pressão alta, minha mãe tinha um sistema nervoso muito abalado. Minha mãe morreu de repente, meu amigo. Foi uma tarde de sábado, ela falou, vou me deitar um pouco, eu vou descansar e não acordou mais. Tentamos socorrê-la, fizemos de tudo, mas não deu. A partir daí começa uma nova etapa. Porque o meu pai, tendo uma única filha que sou eu, já com 19 anos, morando com o sogro, porque o avô que me protegia era pai de minha mãe. O meu pai tomou uma decisão. Morávamos em São Paulo, mas ele não tendo mais minha mãe, o duro golpe da perda. Meu pai falou, eu estou voltando para o Paraná. Eu vou para Cascavel. Eu vou voltar para o Paraná, eu vou me embora, vou para minha terra. Não há nada mais que ser feito aqui. E você, Carol? Carol, você continua morando com seu avô. Você já é maior de idade, você já sabe se cuidar. Então, Jeremias, foi assim que restou eu e o meu avô. A mãe morreu, o pai voltou para Cascavel, Paraná. E o meu avô já estava com idade avançada. Quer dizer, quase 80, 78, se não me falha a memória, quando meu pai voltou para Cascavel, 78, 79. E aí começamos uma nova vida. Porque o meu avô sempre havia me protegido, eu era a única neta, eu também era protegida, e Carol para cá, Carol para lá. O meu avô sempre realizou todos os meus gostos.
Passado um tempo vivido pelo luto e pela dor da perda de minha mãe, eu conheci a pessoa que mudaria minha vida, o Lúcio. Eu conheci o Lúcio, na realidade, ele se mudou para frente da minha casa. A casa de frente havia se desocupado, foi colocado para alugar e essa família alugou. É aí que eu conheço o Lúcio. O Lúcio, de fato, caiu do céu, bateu na porta de casa. Parecia que Deus havia me enviado o Lúcio. Só que quando o Lúcio se muda para frente da minha casa e eu me apaixono por ele, poxa vida, a essa altura do campeonato, eu já havia me convertido. Eu era cristã. Eu já era cristã. Na realidade, eu não te contei, o meu avô sempre foi. A minha mãe era contra, o meu pai era neutro. Dá para entender? Quando o meu pai volta para Cascavel, a minha mãe morreu, o meu avô começou a me levar para a igreja. E eu comecei a frequentar os cultos e comecei a gostar. E o meu avô, muito cabeça aberta. O meu avô, sempre muito otimista, dando a maior força, inclusive, para a minha faculdade de Direito. O meu sonho era prestar concurso e me tornar uma promotora. Só que quando eu conheci o Lúcio, tudo que eu tinha de apoio do meu avô, com o Lúcio, mesmo sendo um menino bonito, educado, gentil, boa família, trabalhador, o Lúcio tinha todas as qualidades. Teve um porquê que deixou o meu avô com uma pulga atrás da orelha. Ô vô, por quê? Por que ele não? Por que não, Carol? Porque o teu avô é experiente na vida. Tá bom, vô, experiente na vida, mas o Lúcio estuda, o Lúcio trabalha, o Lúcio te trata bem, o Lúcio é carinhoso, o Lúcio mora em frente de casa, o Lúcio nunca me tocou a não ser com o meu consentimento, o Lúcio é um cara bacana, o Lúcio trata bem o pai e a mãe, o Lúcio isso, o Lúcio aquilo. Qual é o problema do Lúcio, vô? Não, minha filha, você não está entendendo. Talvez se ele tivesse todos os problemas e não tivesse esse, seria fácil para mim. Mas eu sou seu avô. E tem uma coisa que me impede de permitir, embora eu não tenha mais força para isso, mas tem uma coisa que me impede de permitir o teu namoro com ele. Ele é ateu, minha filha. Ateu? Ateu! Como é que o senhor sabe? Eu sei que ele não é evangélico, mas de não ser evangélico para ser ateu, eu vou te contar. Ele estava aqui em casa um dia te esperando e nós entramos e começamos a papear. E eu perguntei para ele, você sabe que eu nunca fui desses de julgar pela religião, não é isso não. A família é meio estranha, você sabe disso, né? O pai e a mãe são estranhos, ele só fica usando essas roupas pretas. Eu não gosto, Carol, me incomodou. E aí eu sentei para falar com ele, e aí eu provoquei o assunto de religião. E aí ele se voltou para mim e falou, olha, eu respeito muito o senhor, respeito muito a Carol, mas eu não acredito em Deus, não. Eu não tenho religião. Como assim? Você não tem uma religião que segue? Não tem nada, não. Não acredito nisso. Para mim, Deus não existe. O senhor me desculpa, eu respeito a tua e quero ser respeitado também, mas para mim, Deus não existe. Você entendeu, Carol? Termina o namoro com esse cara porque
Isso daí não dá futuro não, Carol. Isso aí não dá futuro. Eu não tô dizendo... vou te dizer mais, Carol. Não tô falando pra você arrumar alguém da igreja pra casar, não é isso não. Mas pelo amor de Deus, é um disparate, uma diferença muito grande entre uma menina criada num berço que é cristão. Tudo bem, você nunca foi de ir pra igreja. Mas daí a se relacionar com um cara e pensar em casamento com um cara que não acredita em Deus é demais. Você vai ter problemas no futuro, você vai... Olha, eu tenho até desconfiança que... Desconfiança do quê, avô? Desconfiança que esse cara mexe até com coisa errada. Coisa errada o quê? Droga? Não. Tô falando de coisa espiritual mesmo. Eu acho que esse cara aí não... Sei não. Alguma coisa nele não me convence. Jeremias Neto. Eu tive essa conversa com o meu avô num dia. Num dia. 2 dias depois, o meu avô é vítima de um infarto fulminante. Meu avô morreu dentro de casa. 2 dias depois. 2 dias depois. Foi um choque para mim. O meu pai voltou de Cascavel. E o Lúcio, que mora em frente de casa, me deu todo o apoio necessário. Eu não sei se eu vou espiritualizar isso ou não. Eu tô perdida, porque quando eu fui falar com o Lúcio sobre a questão do fato do meu avô ter dito que ele era ateu, ele desmentiu meu avô. Não, imagina. Carol, que isso? Eu ateu? De jeito nenhum. Mas de fato você nunca fala graças a Deus, você nunca fala amém, você nunca fala Deus abençoe, você nunca fala... Não, pelo amor de Deus. Ô Carol, daí ser ateu você quer demais. Lógico que eu acredito em Deus. Eu não sou crente igual você já sabe disso. Crente igual você eu não sou mesmo, mas daí, você me dizer que eu não acredito em Deus, é claro que eu acredito. Pergunta lá pro meu pai e minha mãe. Eu não quis perguntar. Para tirar a prova dos 9, eu convidei o Lúcio para ir num culto comigo. Falei, vamos num culto comigo? Vamos! Você quer me testar? Quer provar se eu sou ateu? Então vamos num culto, eu vou com você. Jeremias, ele foi. E o tempo todo eu percebi que ele ficava rindo, sabe? Dos momentos do culto, do momento que o pastor trouxe a palavra, do momento dos louvores. Eu vi assim no canto de boca, sabe? Quando a pessoa está rindo, parece que está gargalhando por dentro. Eu não sei. Mistério meu avô ter morrido 2 dias depois. Eu não sei, eu tô meio perdida. Quando meu avô disse coisa errada, será que ele é algum tipo de satanista? Será que... Mas ele é uma pessoa tão amável, Jeremias. Eu queria que você o conhecesse pessoalmente. Ele é uma pessoa tão doce, tão educada. Me ajude. Dizer que eu não o amo é mentira, eu amo. Mas daí a me relacionar com alguém que afronta Deus, e também não sei se é verdade, né? O detalhe é que eu fiquei sozinha no mundo. Perdi minha mãe, meu pai voltou para Cascavel depois de um tempo, veio para o sepultamento do meu avô. Agora meu avô nos deixou.
E agora tem esse novo homem na minha vida chamado Lúcio. Que meu avô 2 dias antes de morrer disse: não se envolva com esse cara. Você que está ouvindo o programa Jeremias Neto pela internet, deixa a tua opinião nos comentários. Sim, ela, Carol, ela mesma, vai ler aquilo que você escrever.